Olá, eu sou o Júnior. E eu, Eric. E você está ouvindo o On Podcast. Nosso objetivo aqui é te ajudar um pouco a você ter uma noção melhor na hora de você escrever o seu texto. Pode ser uma produção de texto maior ou pode ser a redação. E hoje então eu vou conversar com o Eric para saber dele quais são as principais dificuldades que ele tem percebido na hora de escrever o texto, quais são as principais dúvidas que foram surgindo ao longo das nossas aulas, porque nós começamos um grupo de estudos em torno de redação e já temos colhido alguns frutos. O Eric, então, quais eram, pelo menos, as suas principais dúvidas na hora de escrever um texto para você? Bom, no começo, eu não sabia nem montar uma redação direito, eu ficava perdido ali nas ideias, não sabia estruturar uma redação, o que vinha primeiro, o que vinha depois. Então, começar por aí, né? Essa era a minha principal dificuldade ali, podemos dizer. E com relação aos seus outros colegas, o que você observa que eles também tinham dificuldade? Bom, era essa dificuldade também, e também não sabíamos começar uma redação, né? Não sabíamos, às vezes não concluímos, né, a redação, não sabíamos como usar as palavras corretas para concluir uma redação. E a questão de gramática, de estrutura, vamos dizer assim, mais formal da língua, isso também era uma dificuldade ou não tanto? Era uma dificuldade, porque não tínhamos muito costume de escrever aquelas palavras, né? Umas palavras mais formais, vamos dizer assim. Então, com o tempo que a gente foi escrevendo, foi melhorando. E hoje em dia, qual é a dica que você considera que mais te ajudou? A dica é sempre estudar, ler, né? Porque lendo o seu vocabulário aumenta. Então você consegue usar mais variedade das palavras. Então era muito comum da gente ser assim, a gente repetir muitas palavras, não conseguir achar um sinônimo para aquela palavra. Então, ao longo que a gente vai pesquisando, vai lendo, o nosso vocabulário aumenta, ajudando assim a diversidade das palavras. No caso dos seus colegas, o nosso esquema é sempre de abrir para que os outros vejam também o que o outro escreveu, porque assim a gente percebe que a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro. Quando a gente esclarece uma dúvida de um, às vezes já ajuda todo mundo. O que você percebe que eles melhoraram ao longo das nossas aulas de redação? Bom, melhoraram ali tudo, né? A estrutura, o jeito de informar o que está acontecendo na redação, explicar sobre o tema da redação. Então, melhorou isso. E também a construção ali dos parágrafos, vamos dizer assim. O que você considera mais importante na hora da gente fazer uma conclusão de uma redação? Bom, nós temos que levar em conta que na conclusão nós não podemos acrescentar algo que não foi dito antes na redação, pois ali você vai pegar os dados que já estão na redação e concluí-los. É importante também a gente ter uma palavra para a conclusão, por exemplo, concluo que sendo assim, né? Então é bom a gente ter essas palavras assim para concluir. E também ser algo que conclua mesmo, não seja aquela coisa que deixa em aberto ali. Entre os temas que nós trabalhamos ultimamente, nós lembramos da invasão, da retomada, vamos dizer, do Talibã lá no Afeganistão, e com uma série de proibições ligadas ao mundo, algumas correntes, né, do mundo islâmico, que dificulta a escolarização, né, o estudo das mulheres. E tem uma voz muito importante ali, é uma adolescente de 14, 15 anos, que é a Malala, né? Depois, nós fizemos uma redação também sobre a Greta Thunberg. A Greta tem um movimento muito interessante, também uma adolescente, sobre
alertando para o aquecimento global. E a última que nós fizemos foi sobre a volta do Brasil ao mapa da fome. Você podia transcorrer um pouco sobre cada uma dessas relações e o que foi importante de aprendizado sobre cada uma desses 3 temas, assim. Bom, primeiro a redação da Malala e da Greta, como você disse, né, a gente tem que tentar convencer ali que não são só jovens mimados, né, mas que querem realmente mudar o mundo de alguma forma. Não querem só, não gostei disso, quero que mude. Não, a gente tem que tentar explicar na redação que não é só isso, que tem algo a mais ali. E o Brasil no mapa da fome, a gente vê de certa forma, tem que explicar, por exemplo, o que é a fome primeiro, depois passar para o tópico ali do Brasil no mapa da fome. E agora, saindo propriamente do tema da redação, mas comentando esses assuntos mesmo, o que você achou da experiência tanto da Greta quanto da Malala? Bom, eu achei assim muito interessante, porque ao invés delas verem aquilo ali e ficarem caladas, não, elas foram lá e lutaram pelos seus direitos, né? São jovens, mas lutaram como adultos. E a Malala, por exemplo, ela não se calou, né? Ela recebeu várias ameaças do Talibã, levou um tiro e mesmo assim não desistiu, ela não se calou e continuou lutando pela sua causa. Você já conhecia? A Malala eu já tinha visto em uma reportagem, porém a Greta nunca tinha ouvido falar. O nosso grupo de redação, ele se dá, né, a maioria das pessoas estão na zona rural, né, e não na cidade. E funciona por causa da internet. A gente se encontra uma vez por semana. Como é que você vê essa mudança hoje em dia? Né? O que a internet tem propiciado para vocês que estão na zona rural, né, e poder ter acesso a tudo isso? Assim? O que a internet tem significado na vida de vocês, da geração de vocês? Assim? Bom, a internet ela vem avançando de uma forma bastante rápida. Antigamente, né, se a gente quisesse pesquisar algo, tinha que ir numa biblioteca, ver os livros ali, né, daquele tema que a gente queria. E não, hoje, graças à internet, é só a gente jogar o tema ali no Google e vários sites, várias fontes ali aparecem ali para a gente estar lendo e pesquisando. E quanto à internet, assim, para se encontrar assim, ela vem sendo bastante útil, principalmente nessa época da pandemia, né, que teve as aulas online, e a gente aqui da zona rural, com um Wi-Fi em casa, consegue se conectar com quem está lá em São Paulo, Belo Horizonte, até mesmo fora do Brasil, né, em outros continentes. Na hora de pesquisar propriamente o tema da internet, quais sites você tem preferência? Bom, primeiro eu jogo o tema, né, no Google e vou abrindo ali vários sites e vendo com certeza ali quando é um dado ali, uma história, eu vejo, né, se realmente é confiável a fonte. Geralmente quando tem a ver mais com o Brasil, sim, costumo até pegar do G1, da Globo. E quando é fora do Brasil, sim, em outros sites, né? Mas, igual, por exemplo, o Wikipedia, não é sempre bom a gente estar pegando dados deles, né? Pois qualquer pessoa ali consegue editar os dados. Então é sempre bom pegar um do Brasil Escola, esses sites assim que são realmente confiáveis. Como é que você vê hoje em dia essa questão da fake news? Porque, por exemplo, agora com a vacinação ou com as questões políticas, etc. e tal, muitas vezes tem uma proliferação de opiniões e de ideias assim meio malucas, né? Como é que você faz assim, uma checagem para não cair, por exemplo, numa opinião vinda de uma fake news? Bom, hoje em dia a fake news é uma coisa que está bastante comum, né, entre nós.
o povo simplesmente inventa uma notícia e começa a espalhar, né? E quem é ingênuo assim, né, sai espalhando aquilo, compartilhando, pensando que está ajudando a compartilhar aquela notícia, porém é uma fake news. E bom, eu sempre para distinguir uma fake news de uma notícia verdadeira, é sempre bom olhar a fonte, né, que está vindo dessa notícia, se não é simplesmente meu tio que está mandando no grupo da família, ou que é uma fonte mesmo confiável. Segundo, pesquisar aquilo que está dizendo, né, ali na notícia. Procurar atrás, ver se está acontecendo aquilo realmente, né? E também vendo de onde a pessoa está tirando isso. Aqui a vacinação chegou propriamente na sua faixa etária. Você já foi vacinado, talvez outros colegas também. Como é que você tem visto essa dificuldade, essa negação de muita gente em se vacinar? Bom, essa é uma questão bem difícil, né, a ser tratada, pois nós jovens assim temos a cabeça mais aberta, né, a mente mais aberta para isso e tal. Mas geralmente o pessoal mais velho está com receio de vacinar, né? A maioria, um monte de pessoas aqui tomou a primeira dose e não tomou a segunda, pois tem a influência também, né, do presidente Jair Bolsonaro, que falou mal da vacina até falar que chega, e também algumas coisas religiosas também ligadas a isso. Algumas religiões estão falando também em questão da vacina para não vacinar. Durante 2020 e 2021, os estudos se deram de forma remota, vocês ficaram aí fazendo PET. Como é que você avalia que foi a dinâmica de aprendizado durante esse período de pandemia para vocês, de escola pública e morando na zona rural? Bom, as nossas aulas, né, de escola pública pararam em março de 2020. Então, assim, teve um grande atraso, pois era tudo muito novo, né? A gente não estava acostumado com o coronavírus. Então, nós ficamos esperando do coronavírus, assim, acabar rápido, né, para as aulas voltar. Mas foi passando, as nossas aulas realmente foram voltar em meados ali de junho, julho. Então, a gente teve esse atraso, nós ficamos depois disso, né? Veio o PET, né, que é o Plano de Estudo Tutorado, né, do governo de Minas Gerais, e a gente começou a fazer os PETs e enviava para os professores, né? Então, assim, foi muito difícil no começo, porque alguns alunos, né, principalmente os do zona rural, não tinham internet em casa, né, não tinham como estar ali enviando as atividades para o seu professor. Então, o que eles estavam fazendo, né? Pegavam o PET impresso e faziam e enviavam, entregavam na secretaria das escolas. Então, assim, igual a gente estava tendo aula online, né, com nossos professores. Infelizmente, esses alunos não tiveram, né, como estar acompanhando as aulas online. Então, eu creio que foi bastante ruim para eles em questão, assim, da aprendizagem. No dia 15 de outubro, nós vamos comemorar o Dia dos Professores. Como é que você vê o papel, as dificuldades e mesmo, mas sobretudo a importância dos professores e sobretudo neste período da pandemia? Como é que você observa o comportamento deles durante todo esse período de... Bom, nós estudantes neste período de pandemia estamos sofrendo muito e acabamos esquecendo, né, que os nossos professores também estão sofrendo conosco. Para eles não está sendo fácil também, né? De repente ali você está dando uma aula assim, presencial, né? Como sempre foi, como você está acostumado a dar aulas, com o seu método de ensino, e do nada, né, você tem que se readaptar, né, à nova realidade, e a maioria, né, dos professores não sabia, né, como mexer com esses meios digitais, né, com essas plataformas de reuniões. Então, assim, foi bastante difícil para eles, né, se adaptarem, eu creio assim, e assim como foi para nós também.
O Enem desse ano, desse último Enem de 2020 e 2021, teve uma defasagem enorme na participação. Então, muitos alunos, eles simplesmente desistiram de concorrer ao Enem. Que mensagem final você deixa para motivar e para incentivar, né, os alunos a permanecerem nos estudos, apesar de toda a dificuldade que possam encontrar? Bom, eu creio que esse número, né, do Enem, assim, de inscritos caiu porque estudantes nesse sentido despreparados, né, com toda essa realidade, né? Mas eu penso assim, não podemos desistir, né? Porque hoje a gente ainda tem a internet ao nosso favor, pois de casa nós conseguimos, né, estudar, tem o YouTube, nós podemos pesquisar aulas. Hoje vários professores fazem vídeo, né, ensinando as matérias no YouTube. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar dessa tecnologia para assim nos sentirmos aptos, né, a fazer o Enem. Muito bem, então esse foi o Eric. O Eric está na zona rural e é estudante de 9º ano, e com toda a dificuldade mesmo que a pandemia trouxe, tem acesso à internet, pode pesquisar outras coisas, tem uma roda de amigos que o apoiam, e os professores foram assim solícitos, né, dentro de toda a dificuldade que estão encontrando, mas pelo menos não do jeito que se gostaria, mas pelo menos a coisa aconteceu, né? Não no ritmo que seria o ideal, mas a coisa aconteceu. Certamente não é a realidade de muitos, né? Então não é uma questão simplesmente de boa vontade da pessoa. Então o acesso à internet é um grave problema que nós no Brasil vamos ter que enfrentar. Então, se a linguagem é a internet, há que se favorecer a todos uma internet boa, de qualidade, gratuita, como política pública, né? E não porque senão se tornará cada vez mais uma coisa elitizada que automaticamente exclui as pessoas. Então nós queremos cada vez mais que os alunos, alunas que se preparam para o Enem ou que querem fazer outros tipos de estudos, eles tenham todos uma boa oportunidade, acessos necessários e oportunidades depois, porque a grande maioria dos jovens, quando terminam propriamente o seu período de formação, não encontram um emprego que sempre sonharam, né? E aí caem, tem que fazer outras coisas, e aí a pessoa até se desmotiva a estudar, porque para que eu estudei tanto, sendo que eu não consigo exercer na minha área, né? Então nós vamos prosseguir os nossos próximos episódios, sempre falando de dicas de redação, de produção de textos, refletindo sobre assuntos do momento e ligados aí ao mundo da educação. Fique conosco e voltamos com outros episódios em breve. Um abraço a todos. Até a próxima.